Existe um Jesus que quase ninguém conhece. Não o Jesus dos quadros bem iluminados. Não o Jesus domesticado por discursos religiosos. Não o Jesus reduzido a frases bonitas para agradar todo mundo. Existe um Jesus que incomoda, confronta, expõe sistemas e ameaça estruturas. E esse Jesus raramente é mostrado, porque quando você conhece esse Jesus, não dá mais para ser controlado. Não dá mais para aceitar tudo sem questionar. E não dá mais para viver uma fé confortável. A religião costuma apresentar um Jesus previsível, mas o Jesus real nunca foi previsível. Historicamente, Jesus não fundou uma religião. Isso não é opinião, é fato histórico. Ele não criou templos, não organizou hierarquias, não estabeleceu cargos religiosos e não escreveu nenhum livro. Ele viveu como judeu do primeiro século e passou a maior parte do tempo confrontando o sistema religioso da sua própria época. Na Bíblia, Jesus deixa isso claro quando diz que o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Isso é uma afronta direta à religião baseada em regras. Ele estava dizendo que pessoas importam mais do que sistemas, e isso sempre foi perigoso. Jesus não foi morto porque falava de amor. Isso quase nunca é dito claramente. Ele foi morto porque expôs hipocrisia, desmontou a autoridade religiosa e ameaçou a ordem estabelecida. Ele chamou líderes religiosos de hipócritas, de sepulcros caiados. Disse que eles fechavam o reino dos céus para as pessoas e ainda impediam outros de entrar. Esse não é um discurso suave, é um ataque direto. A religião gosta de um Jesus manso, controlável, previsível, mas o Jesus bíblico era firme, intenso e impossível de domesticar. Um dos episódios mais ignorados é quando Jesus entra no templo e vira as mesas. Isso não foi um momento de raiva descontrolada. Foi um ato simbólico, calculado e extremamente agressivo contra o sistema religioso financeiro. Ele interrompeu o fluxo de dinheiro. Ele paralisou o templo. Ele expôs a transformação da fé em negócio. Isso é algo que atravessa séculos. Jesus estava dizendo, sem rodeios, que Deus não é mercadoria, que espiritualidade não é comércio, que fé não é troca. Esse Jesus não aparece muito porque ele denuncia. Jesus também dizia coisas que hoje seriam consideradas radicais demais. Ele nunca prometeu conforto. Ele nunca prometeu facilidade. Ele nunca prometeu sucesso material. Ele disse que seguiria quem estivesse disposto a negar a si mesmo, que não dava para servir a Deus e ao dinheiro, que quem quisesse segui-lo teria que perder a própria vida para então encontrá-la. A psicologia moderna chama isso de quebra de identidade. A Bíblia chama de transformação. Jesus não queria seguidores dependentes. Ele queria pessoas livres. E isso é algo que muitos sistemas religiosos não sabem lidar. Outro ponto pouco falado é que Jesus perdoava, mas não normalizava o erro. Ele acolhia, mas confrontava. Ele dizia que não condenava, mas exigia mudança. Amor, para Jesus, nunca foi permissão para continuar igual. Foi um convite para se tornar algo maior. A ciência histórica confirma que Roma só crucificava quem representava ameaça real. Jesus atraía multidões. Falava com autoridade sem autorização institucional e anunciava um reino que não dependia de César. Isso não era simbólico. Era perigoso. Ele não se alinhava a partidos religiosos, nem a grupos políticos, nem a movimentos armados. Ele não cabia em rótulos, e justamente por isso, ninguém conseguia controlá-lo. Até hoje, tentam. A psicologia observa algo curioso em Jesus que quase nenhum líder possui. Ele não centralizava poder, é o distribua. Ele dizia que seus seguidores fariam coisas ainda maiores do que ele fez. Isso é o oposto de manipulação. Jesus não queria ser o centro de um sistema. Ele queria despertar consciência, e talvez seja exatamente por isso que esse Jesus é tão pouco mostrado. Porque ele exige responsabilidade. Ele exige mudança interna. Ele exige verdade. Esse Jesus não serve para discursos prontos. Não serve para controle emocional. Não serve para medo. Ele confronta quem usa Deus como ferramenta. Ele expõe quem transforma a fé em negócio. Ele quebra quem constrói religião sem transformação. Talvez o problema nunca tenha sido Jesus, mas o que fizeram com a imagem dele. Porque quando você encontra o Jesus real, não dá mais para viver uma fé rasa, não dá mais para aceitar tudo sem pensar, e não dá mais para fingir que nada precisa mudar. A pergunta não é quem é Jesus. A pergunta é se você está pronto para encarar o que ele realmente representa. E esse Jesus não pode ser controlado.